Olá, pessoas! Na aula de hoje nós vamos estudar técnicas de narração com coisas que usam pano, como tapetes de narração, livros de pano, bonecos, dedoches, fantoches, luvas, aventais, flanelógrafos, velcômetros e muito mais. Hoje nós estamos na nossa quinta aula, a última aula dessa websérie. Eu espero que vocês tenham assistido todas, que tenham gostado, que elas sejam muito úteis para vocês nas suas práticas diárias, nas suas sessões e nos seus estudos e nas formações de vocês como contadores e contadoras de histórias. Hoje a gente vai estudar técnicas que usam pano, como os tapetes, os velcômetros, os bonecos, um monte de coisas que a gente pode usar. Existe uma infinidade de coisas que a gente pode usar com tecidos para narrar histórias. Mas vamos do começo. Primeiro, a gente vai lembrar das etapas até chegar aqui, A gente vai estudar o repertório, pesquisar histórias para o nosso repertório. A gente tem um conteúdo sobre repertório. Se você ainda não assistiu, vai lá no Instagram, está disponível. Depois a gente vai para o estudo do conto. Se você também ainda não assistiu esse vídeo, ele está disponível aqui no YouTube, só sobre o estudo do conto. E aí, com o conto preparado e a técnica escolhida, a gente vai-se embora. A gente já trabalhou aqui sussurradores, pups, histórias de papel e agora as histórias de tecido. A gente vai ter que prestar muita atenção nessas histórias que usam tecido em coisas como cenário, porque são histórias que têm muito detalhe de cenário. Então é muito importante que a gente não confunda os cenários, que a gente deixe o cenário não tão dado para a plateia, para que ela também consiga imaginar, mas não pode ser um cenário difuso, senão, lembra que a gente falou lá no estudo do conto sobre montar imagens para que a pessoa entenda a lógica da história? Então a gente vai pensar nisso. Dar um cenário, colocar um cenário onde a pessoa possa imaginar as coisas, os detalhes, as coisas mais simbólicas, mas que tenha também uma demarcação, onde a pessoa possa enxergar aqui essa parte, aqui essa parte e aqui essa outra parte. Outra coisa que eu gosto muito, que eu acho muito importante, é que cada personagem seja único. Você usa o João aqui, aí na outra história o João não é Pedro. Não, o João é o João. O João é o João dessa história. Se você precisa de um Pedro, existe um Pedro para essa outra história. Porque cada personagem também tem muita coisa delicada, muitas características, Características que são do João, características que são do Pedro, características que são da Heloísa. Então é importante a gente se ater a esses detalhes. Outra coisa muito importante na utilização das técnicas com pano é a manipulação. Que você tem que lembrar que os personagens agora eles são 3D, Eles são objetos que têm 3 dimensões, eles têm volumes. Então não dá para você ficar botando o boneco de qualquer jeito, tem que lembrar que o boneco está de frente para a plateia, de costa para você. Se o boneco está correndo na direção da casa, ele não pode ir para o outro lado, ele tem que ir para a direção que a casa está. Se ele volta, ele vira e volta para o outro lado. Então o boneco tem várias dimensões, ele tem frente e ele tem verso. Porque você já imaginou? O boneco está aqui, ele vai. Na hora de voltar, ele volta de costa para a plateia ou assim sem um fundo? Não. Precisa que a gente pense em cada detalhe. Cenário com detalhe, personagem com detalhe e o principal, um estudo do conto muito bem feito, porque dá base para fazer tudo isso.